O envelhecimento populacional é um dos fenômenos mundiais sem precedentes, com a população idosa aumentando tanto em países desenvolvidos como em países subdesenvolvidos. O Brasil possui cerca de 19 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o que representa mais de 10% da população brasileira. De acordo com o IBGE, esse contingente atingirá 32 milhões até 2025 e fará o país o sexto em número de idosos no mundo. É o grupo etário que mais cresce no Brasil. O envelhecimento da população é reflexo principalmente dos avanços da medicina moderna, que permitem melhores condições de saúde à população com idade mais avançada. Fato que repete em vários países. Este envelhecimento populacional tem resultado no aumento proporcional do número de idosos com doenças crônicas, as quais, associadas ao processo de envelhecimento fisiológico, interferem diretamente na qualidade de vida dos idosos. Ou seja, estamos vivendo mais, porém a qualidade de vida muitas vezes não acompanha esse linear. Um desafio crescente é manter as pessoas idosas de maneira independente até o final da vida, com qualidade de vida, vivendo bem, saudáveis. Neles, a independência funcional está diretamente dependente da aptidão física, ou seja, a capacidade física de realizar tarefas diárias com vigor e estado de alerta, sem fadiga indevida, com uma energia suficiente para desfrutar de maneira prazerosa de momentos de lazer com a família, agir com eficiência em emergências imprevistas. Embora os recursos tecnológicos tenham reduzido a necessidade de se produzir altos níveis de força, especialistas da área da saúde têm reconhecido que a força muscular é uma capacidade física fundamental para a manutenção da saúde, da capacidade funcional, da qualidade de vida e da redução da mortalidade, né? Dentre essas situações citadas anteriormente, a prática regular de exercícios físicos tem demonstrado ser uma importante ferramenta para o tratamento e a atenuação de sintomas que vão surgir com o envelhecimento fisiológico normal. Sendo uma das bases, né, do tratamento não farmacológico, né, você fazer exercícios. No entanto, as dificuldades de transporte, muitas vezes até o local que oferece exercícios físicos regulares, bem como limitações físicas ou financeiras, muitas vezes são fatores que desestimulam os idosos ou os familiares, né, a inserirem esse idoso a uma prática regular de exercícios. E também a procura de profissionais de educação física e centros especializados, muitas vezes não sendo tão próximo, acaba dificultando a inserção desses idosos. Mas, em contrapartida, e com recursos tecnológicos apropriados, né, nós tivemos aí na pandemia, que veio nos mostrar que também é possível estimular a prática de exercícios físicos regulares na própria residência, o que, além de ser uma excelente ferramenta de promoção de saúde, pode promover um aumento da adesão às recomendações mínimas de prática de exercícios regulares para esta população, pois seria possível realizá-los, né, utilizando o próprio peso do corpo como uma resistência, materiais adaptados como as garrafas PETs, cadeiras, cabos de vassoura, elásticos, entre outros recursos que é possível adaptar para esta população. E o que pode resultar não só no aumento da aptidão física dessa população, mas também no melhor controle e alívio de vários sintomas de algumas doenças que já são pré-existentes na vida do idoso. Esse estímulo à realização de exercícios físicos domiciliares com materiais alternativos pode viabilizar o hábito do exercício diário, para quem não pode ou não deseja participar de programas de exercícios comunitários. Como é necessário a adesão por longo tempo a um programa de exercícios para que se mantenham os benefícios proporcionados pela prática regular, o estímulo oferecido por uma supervisão e monitoramento intermitente e regular de programa de exercícios domiciliares pode ser uma alternativa para o idoso manter a adesão e a prática regular de exercícios físicos por um longo período. Para você entender mais sobre a população da melhor idade e como os exercícios físicos podem beneficiar essa população, fique até o final do vídeo, porque é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, se possível, siga o nosso canal, curtam, compartilhem, indique para alguém que precise saber dessas informações. Ative o sininho de notificação, né? Sempre que houver um vídeo novo, algo recente aí no nosso canal, você saberá em primeira mão. Sabemos que o YouTube, ele prioriza canais de entretenimento. É difícil fazer um canal que passa conteúdo científico crescer sozinho.
E analisando os dados do canal, identifiquei que metade das pessoas que assistem os nossos vídeos não estão inscritos no canal. Por isso, eu conto com o apoio de vocês. E depois da vinheta, você saberá mais sobre os benefícios dos exercícios físicos regulares para a população idosa. Roda a vinheta. Fala galera, então vamos começar aqui, né, conhecer um pouquinho sobre a população idosa e como os exercícios físicos podem beneficiar esta população. Então preparei um PowerPoint aqui para tentar esclarecer e deixar um pouco mais evidente, né, as explicações. Bom, primeiro vamos entender o que é o envelhecimento, né? O envelhecimento ele é um processo contínuo durante o qual ocorre um declínio progressivo de todos os processos fisiológicos do corpo, tá? Então sabemos, isso é um padrão da vida, né? Nós vamos nascer, se desenvolver e o corpo vai te preparando para a morte, né? Então ocorre um processamento de envelhecimento fisiológico onde o organismo te prepara naturalmente para a morte, tá? E aí uma outra afirmação em relação ao envelhecimento é que é um processo fisiológico que não necessariamente corre paralelamente à idade cronológica, ou seja, aquele do calendário civil que nós temos, e que apresenta considerável variação individual. Então, muitas vezes você pode ter uma faixa etária, tá? E o seu envelhecimento fisiológico, ele pode ser mais precoce em relação à sua idade ou mais tardio. E muito disso depende do estilo de vida. Então, tem pessoas que levam uma vida envolvidas com bebidas, com drogas, com sedentarismo e acaba acelerando o processo de envelhecimento natural fisiológico do nosso organismo. Por outro lado, pessoas que têm uma vida mais saudável, mais ativa, que comem melhor, acabam tendo uma expectativa de vida um pouco maior. Nós vemos isso, por exemplo, em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, o Japão principalmente, tem uma expectativa de vida muito alta, né? Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, o perfil do idoso em países subdesenvolvidos, a partir dos 60 anos, já é considerado idoso. Em países desenvolvidos, a partir dos 65 anos de idade, tá? A expectativa de vida no Brasil da população masculina chegou aos 72 anos e na feminina atingiu 79 anos de idade, de acordo com o IBGE. Então a gente percebe que há um aumento da expectativa de vida ao longo dos anos, por conta de uma série de fatores que eu já falei no início do vídeo, tá? Esse daqui é o perfil da nossa pirâmide etária, então a gente consegue observar que então, antigamente, se a gente olhasse, né, a pirâmide etária, praticamente não via nada aqui nos nonagenários, nos centenários, e hoje a gente já consegue ver aqui, né, uma população bem significativa, ou seja, o país está envelhecendo, as pessoas estão vivendo muito mais. O que é viver bem, né? Aos 4 anos é não fazer xixi na cama, já ter crescido o suficiente para controlar ali suas necessidades fisiológicas, né? Na infância, já é tomar banho sozinho, já saber fazer sua higiene pessoal, né? Ter independência. Na adolescência é conseguir ter amigos, bom relacionamento social, ser aceito, né? Aos 18 anos, você conseguir tirar sua habilitação, dirigir. A partir dos 20 anos, seria namorar, ter um relacionamento sólido, né, saudável. Dos 20 aos 50 anos é a fase do desenvolvimento profissional, de ganhar dinheiro, ter estabilidade financeira. E a gente percebe que há uma mudança nessa pirâmide, né? Aos 60 anos, você conseguir namorar, tá bem, tá saudável, tá lúcido, é também uma condição de você viver bem. Aos 70 anos, você conseguir dirigir, né? Ter uma boa visão, ter um bom controle motor. Aos 75 anos, ter amigos. E não só ter amigos, mas amigos vivos, saudáveis, para você ter bons relacionamentos. Aos 80 anos, tomar banho sozinho, ser independente, né? Fazer suas necessidades básicas sem precisar de ajuda de ninguém. E mais de 80 anos é você também controlar suas necessidades fisiológicas, não precisar usar fralda, né? Fazer xixi adequadamente e de maneira totalmente independente. Então, olha que a gente percebe que o que é viver bem nos anos iniciais acaba virando nos anos finais da nossa vida. Então a ideia é que você consiga ter uma vida produtiva, saudável ao longo dos anos e totalmente independente. Processos fisiológicos associados ao envelhecimento. Então nós temos osteoporose, problemas de visão, alterações posturais,
perda de força, que é muito comum, redução da massa muscular, redução do equilíbrio, que é muito comum idosos caírem com frequência, tá? E quais são as implicações relacionadas a isso? Diminui capacidade funcional, a pessoa perde, fica limitada, né, para fazer as atividades básicas do dia a dia, reduz a taxa metabólica basal, a pessoa tende a engordar com mais facilidade, ganhar peso, muitos se tornam diabéticos, né, por conta da resistência à insulina, o osso fica frágil, né, a densidade mineral óssea diminui bastante, diminui a capacidade aeróbia, normalmente o idoso se cansa com facilidade, sente fadiga, tem dificuldade de locomoção e as quedas acabam sendo muito frequentes. Nós publicamos um artigo, uma revista bem significativa, eu juntamente com o Ciolac, onde nós falamos exatamente sobre papel do fortalecimento muscular, né, como uma ferramenta no tratamento de algumas doenças musculoesqueléticas. Nesse artigo nós abordamos dos benefícios do exercício de fortalecimento para dores lombares, para osteoporose, na osteoartrite. Então foi um artigo bem bacana que a gente conseguiu publicar, baseado em evidências científicas, porque trabalhar com a população idosa é exatamente isso. A gente não pode trabalhar baseado no achismo. Precisamos saber o que é seguro e o que é benéfico para esta população. Esse foi um outro artigo que a gente publicou agora em 2020, que nós falamos sobre as doenças crônicas que estão relacionadas ao processo de envelhecimento fisiológico e como o exercício físico também ajuda a você envelhecer melhor, o quanto você consegue retardar este envelhecimento fisiológico. Então, quem quiser dar uma conferida, eu já cito esse artigo em outros vídeos do canal, depois você dá uma conferida, mas vale a pena a consulta, tá? E um dos processos aí que estão relacionados ao envelhecimento fisiológico é o que nós chamamos de sarcopenia. Então, o que seria a sarcopenia? Né? Ela é uma causa potencial importante, porém ela é reversível, que causa morbidades, né, uma série de morbidades e mortalidade de pacientes idosos. Então, perder massa muscular é um grande impacto. É uma condição que é multifatorial, ela não tem uma origem única, que determina mudanças no músculo, né, na integridade do músculo com a idade. E aí você vai perder de maneira involuntária a sua massa muscular, força e, consequentemente, sua capacidade funcional. E quais são os fatores determinantes? Né? Ficar parado, imóvel, sedentário, alterações no metabolismo do músculo, redução de hormônios no seu corpo. Nós temos ali a junção neuromuscular, que é a ativação neural desse músculo também acaba sendo prejudicado, má alimentação, né? Fatores nutricionais, déficits de alimentos importantes, ali, de nutrientes importantes, fatores genéticos, também geneticamente pode favorecer isso, e aumento da produção de radicais livres, né, situações que favorecem você aumentar os radicais livres ao longo da vida. Normalmente, né, o que acontece com o indivíduo idoso sarcopênico, ele vai perder ali massa muscular e vai diminuir o tamanho desse músculo, né, da área transversa do músculo ao longo dos anos, tá? E ocorre uma diminuição da força, normalmente isso começa a partir dos 30 anos, com uma menor intensidade, né? E você vai perder ali de cerca de 3 a 5% por década, e a partir dos 50 anos, até por conta ali de uma série de mudanças hormonais, você tem uma aceleração bem significativa nesse processo de sarcopenia. E dos 50 a 80 anos, você pode perder até 30% de toda a sua força muscular se você, né, entrar nesse processo de envelhecimento sem causar fazer algo para que isso mude, tá bom? E normalmente tem uma perda muito mais acentuada nas fibras do tipo 2, que são fibras musculares que estão relacionadas à força, à potência muscular. Há uma mudança de unidades motoras, ou seja, de ativação das fibras dos seus músculos, é o que nós chamamos de desnervação e reinervação das fibras, né? Então, ao longo dos anos, então nós temos aqui a junção neuromuscular, onde vem ativação nervosa, né, ativação neural para você, e aí vem aqui a contração das fibras musculares. Ao longo do envelhecimento fisiológico, você vai perdendo essa conexão e o estímulo neural. Automaticamente, as fibras vão se atrofiando, né? Porém, o corpo dá um jeito de reinervar com nervos próximos ali, ele vai tentar reinervar essa fibra que perdeu a conexão e manter ela ativa, né, ao longo dos anos. As fibras musculares desnervadas são reinervadas por uma fibra vizinha, a gente consegue ver aqui que é o ponto de conexão nervosa com a fibra muscular, que gera o estímulo para o músculo e faz manter a integridade ali e a contração deste músculo, tá?
Só que conforme você vai envelhecendo, a quantidade de fibras desnervadas é muito maior do que a capacidade que seu corpo tem de reinervar, usando ali, né, esses motoneurônios para manter as fibras em sua integridade, né? E essas fibras que não se reinervam, elas tornam um tecido fibroso e gordura. E é por isso que o idoso vai perdendo ali massa muscular ao longo dos anos. Então a gente consegue ver aqui fibras que não tiveram a capacidade de ser reinervadas. Então aqui é uma fibra saudável, inervada, né, que tem um estímulo para contração, e as que perderam aqui, essas mais escuras, a capacidade de serem reinervadas. Então elas vão se atrofiando e virando ali tecido fibroso, né? Aqui é só para vocês terem uma ideia de como seria. Aqui nós temos uma tomografia computadorizada do indivíduo jovem de 21 anos, fisicamente ativo. A gente vê aqui muita massa muscular, a gente vê aqui o tecido adiposo, né? E olha o que acontece quando esse indivíduo ele vai envelhecendo, né? Ele vai 63 anos sedentário. A gente percebe que aqui na área transversa do músculo perde-se muita massa muscular e aí tem uma maior dominância de tecido fibroso, né, e gordura deste indivíduo. Isso tem relação direta com a produção de força, com a capacidade funcional desse indivíduo, né, com equilíbrio. Então a gente sabe o quanto que isso prejudica ao longo dos anos perder massa muscular. Bom, então aqui nós temos mais ou menos um ciclo, né, do processo de envelhecimento. Então normalmente a pessoa quando vai envelhecendo ela vai se tornando mais sedentária, né, inativa fisicamente, vai ficando descondicionada, vai perdendo as capacidades físicas, vai diminuindo as capacidades físicas, aumenta a fragilidade musculoesquelética, começa a perder independência, né, tem mais dificuldade para realizar as atividades do dia a dia, há uma queda de motivação, de autoestima, de humor, né? Aumenta a ansiedade, depressão, o que faz ela se tornar uma bola de neve, que se torna ela mais inativa e que acelera o processo de envelhecimento. Percebe que é um ciclo que só vai potencializando e agravando o processo de envelhecimento fisiológico. A gente precisa cortar esse ciclo. Sabemos que o envelhecimento muscular, né, que vai causar a sarcopenia, tem efeitos diretamente na incapacidade dos idosos, aumenta a hospitalização e o tempo de hospitalização também, né? Você tem um risco 2 vezes maior de contrair infecções durante a internação hospitalar, se você tiver pouca força, pouca mobilidade, então isso é ruim, né? Aumenta a mortalidade. O que nós temos hoje de evidências, né? Que você fazer exercícios físicos regulares ajuda você a manter a saúde e melhora a sua qualidade de vida ao longo dos anos que você vai ter aí na sua velhice. E aí, uma das ferramentas mais importantes para você quebrar esse ciclo de sarcopenia é fortalecer, é o que nós chamamos de musculação, que muitas vezes a palavra até assusta para o indivíduo idoso, né? Fortalecer os músculos, porque está associado a jogar uma grande quantidade de carga nessa pessoa e muitas vezes tem medo de machucar, né? De ser algo agressivo, e não. O trabalho de musculação ele é um trabalho muito seguro, onde a gente consegue controlar a carga, respeitar a individualidade, fazer um trabalho lento, gradual e progressivo com o idoso, que muitas vezes usa estratégias ali que são tranquilas de serem executadas. Então não tenha medo de fazer musculação caso você tenha alguém na família ou você é idoso, porque vai ser totalmente seguro. E aí nós temos 2 escolhas: quebrar esse ciclo de envelhecimento fisiológico ou se inserir em um programa de fortalecimento muscular, que vai ajudar bastante. Muitas vezes a objeção é a falta de tempo, e aí você tem que escolher, né? Se dedicar pelo menos ali meia hora, 1 hora por dia de exercícios ou ficar morto por 24 horas. Ninguém quer morrer, a gente quer viver bem e melhor. Vale a pena inserir uma rotina de programa de exercícios na nossa vida aí. Então, adesão, mudanças de hábitos é fundamental. Não entrem nesse ciclo vicioso do sedentarismo. Pessoas idosas com frequência têm dificuldade para realizar exercícios aeróbios, mesmo que suaves. O que é exercício aeróbio? Caminhar, correr, pedalar. Muitas vezes tem dores articulares, tá? São fatores limitantes ali. Então, isso nós sabemos, as dores nas colunas, tem tontura, falta de equilíbrio, angina de peito, sofre, né, tem dor no coração ali, tem arritmias, tem dispneia, que é a falta de ar, e aí torna difícil fazer uma prescrição de exercícios aeróbios contínuos, mas isso não é impossível e não é para todos, é naquela população mais debilitada, tá? Quando há condições, é importante prescrever exercícios aeróbicos também. Já a musculação, né, os exercícios resistidos, eles podem ser definidos como exercícios controlados, como eu falei, né? A gente tem o melhor controle de carga, em casos de lesões, controle por sensação dolorosa. Então, se a pessoa já tem
Se ela já tem alguma dor pré-existente, a gente consegue controlar a amplitude do movimento de acordo com a sensação dolorosa dessa pessoa, menor índice de lesões comuns em atividades esportivas, ou seja, ela lesiona muito menos que outras modalidades aí que essa população idosa pode praticar, principalmente em atividades que tenha contatos. Então, é muito seguro fazer exercício de musculação. Esses esportes que têm aceleração e desacelerações bruscas, torções, impactos, traumas diretos ou quedas pode ser um pouco mais complicado para essa faixa etária e a musculação acaba sendo um pouco mais segura, né? Então nós temos uma segurança musculoesquelética garantida para a população idosa. Outro problema muito comum para essa população, além da sarcopenia, é a osteoporose, né? Então o que é a osteoporose? É uma doença esquelética sistêmica caracterizada pela diminuição da densidade mineral óssea, né? Ou seja, o osso ele vai ficando frágil, vai ficando oco ao longo dos anos, tá? Então aqui só para vocês terem uma ideia de um osso saudável e como ele vai ficando cheio de poros, parecendo uma madeira, né? Cheia de cupim. Então isso também faz parte de um processo de envelhecimento fisiológico, né? Então nós sabemos que há uma perda de massa óssea com o envelhecimento. O homem tem uma taxa de redução de 0,3 ao ano, a mulher uma taxa de redução de 1 a 5%, principalmente ali na pós-menopausa há um aumento gradativo, né? Então, a gente sabe que homens têm uma perda de densidade mineral óssea muito menor do que as mulheres, mas também tem. Isso é potencializado em homens brancos e mulheres brancas, tá? Então, tem um fator genético ali e de etnia também envolvido. Sabemos que após a curva do envelhecimento, você vai perdendo densidade óssea ao longo dos anos. A gente vê uma queda muito acentuada nas mulheres, principalmente ali na menopausa, tá? E nós temos alguns fatores ali que podem influenciar, né? Há fatores etários, né? É um dos mais importantes, inclusive, fatores nutricionais, né? Baixa quantidade de cálcio, ingestão de cálcio, absorção do cálcio, excesso de cafeína, proteínas, excesso de álcool, tudo isso pode prejudicar ali e aumentar e acelerar o processo de osteoporose no indivíduo. Nós temos recomendações para a prática regular de exercício, são guidelines, né, que são mundialmente aceitos aí, e o American College que publica, né? Então, exercícios aeróbios. É importante fazer exercícios de intensidade moderada, pelo menos 5 vezes na semana, ou de intensidades intensas, pelo menos 3 vezes na semana. Já exercícios resistidos para os principais grupos musculares ali, tá? De moderada intensidade. Já os exercícios resistidos, treinar pelo menos os principais grupos musculares, né? De intensidade moderada, pelo menos 2 vezes na semana. Se possível, fazer exercícios de flexibilidade para todas as principais musculaturas do corpo, também é importante, tá? Então, melhorar a força, a capacidade aeróbica, a flexibilidade seria o pilar ali para o treinamento com essa população idosa. E essa modalidade de treinamento, né, ela pode ser realizada de maneira muito segura, mesmo se tratando de pacientes idosos e portadores de várias doenças, né, crônicas. Então, se você tem na família, seu pai, sua mãe, seu avô, ou se você é um idoso, né, já está envelhecendo, não espere, né, na verdade, ser idoso. O quanto antes você inserir uma prática regular de exercícios físicos faz com que você tenha um envelhecimento saudável. Mas se você está já nessa faixa etária e tem medo de se exercitar, né, é sedentário, fica o dia inteiro sentado, assistindo TV ou na calçada, né, vendo as pessoas passarem, quebre isso. Busque uma rotina de exercícios, procure um profissional de educação física que você vai melhorar muito sua condição de vida, sua qualidade de vida. Vai diminuir as dores, você vai viver melhor, vai ter um melhor humor. Então, vale muito a pena perder, né, esse medo. Muitas pessoas têm medo de se exercitar e se machucar, né, ou agravar alguma doença, e pelo contrário, você vai ficando pior por falta de exercícios. Então procure um bom profissional de educação física, procure um local que ofereça uma atividade que você goste, né, não necessariamente uma que alguém julgue que vai ser a melhor atividade vai ser a que você se sinta confortável. É óbvio, cada modalidade de exercícios, eu citei 2 aqui que vai resolver problemas pontuais, né? Foi a musculação e a parte aeróbia. Mas também é importante você fazer algo que você goste. O importante é quebrar o sedentarismo, tá? Mude seus hábitos. E se esse vídeo fez algum sentido para você ou para alguém que você conheça, gostaria muito que você compartilhasse, curtisse, assinasse o selinho de notificação, ativassem o sininho de notificação
para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Se você gostou desse conteúdo, deixa um comentário para a gente aí, que isso ajuda bastante a gente melhorar a produção e ter ideias de novos temas para serem produzidos. Obrigado por vocês terem ficado até o final do vídeo e até o próximo.